O que é bioética? A bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve ética e biologia, fundamentando os princípios éticos que reagem à vida quando é colocada em risco, pela medicina ou pela ciência. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios, que significa vida, no sentido animal e no filosófico ao mesmo tempo. Ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, e ethos, que diz respeito à conduta moral. Em princípios de ética biomédica, foram estabelecidos 4 princípios básicos que devem nortear o trabalho bioético, tanto para as ciências que utilizam cobaias, quanto para as técnicas biomédicas e médicas que lidam diretamente com a vida. O princípio da não maleficência consiste na proibição, por princípio, de causar qualquer dano intencional ao paciente ou à cobaia de testes científicos. O princípio da beneficência pode ter seu germe encontrado no juramento hipocrático, em que se é afirmado que o médico deve visar ao benefício do paciente. Princípio da autonomia busca romper a relação paternal entre médico e paciente e impedir qualquer tipo de obrigação de cobaias para com a ciência. Trata-se do respeito à autonomia do indivíduo, pois esse é o responsável por si, e é ele que se decide se quer ser tratado ou se quer participar de um estudo científico. E o princípio da justiça, baseado na teoria da justiça de John Rawls, esse princípio visa criar um mecanismo regulador da relação entre paciente e médico, a qual não deve ficar submetida mais apenas à autoridade médica. Tal autoridade, que é conferida ao profissional devido ao seu conhecimento e pelo juramento de conduta ética e profissional, deve se submeter à justiça, que agirá em caso de conflito de interesses ou de dano ao paciente. A importância social da bioética centra-se justamente no fato de que ela procura evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. A bioética discute, por exemplo, a utilização de células tronco embrionárias em suas mais diversas problemáticas, passando pela necessidade de abortar-se uma gestação para retirar tais células e pelos benefícios que os tratamentos obtidos por este recurso podem promover para as pessoas. Também é tratado por estudiosos de bioética o respeito aos limites que devemos ter ao lidar com animais, seja para o cuidado ou a alimentação, seja para a utilização comercial deles, pois são seres vivos dotados de sentidos e capazes de sofrer. O que é clonagem? A clonagem é um mecanismo comum de reprodução de espécies de plantas ou bactérias, pelo qual são produzidos clones, cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. Os tipos de clonagem. Existem 4 tipos de clonagem. O primeiro é clonagem natural. É o caso dos gêmeos univitelinos, seres idênticos que possuem o mesmo genoma. O segundo é a clonagem induzida, a reprodução assexuada realizada artificialmente em laboratório através de 2 células-mãe, que reproduzirão seres idênticos ou clones. Clonagem reprodutiva é o processo de reprodução assexuada através de células somáticas, ou seja, qualquer célula do corpo, exceto os gametas sexuais, óvulo e espermatozoide. Clonagem terapêutica é a técnica utilizada para a reprodução de células-tronco, muito semelhante à clonagem reprodutiva, contudo, não é induzida no útero. Aspectos éticos da clonagem. Só o sujeito que é capaz de escolher e decidir racionalmente com consciência é capaz de assumir as causas e as consequências de sua ação. A preocupação com essa abordagem de questões éticas não é recente. A questão ética e religiosa tem sido um anteparo para as pesquisas dos seres humanos. A religião, principalmente por se contrapor o que lhes foi ensinado, e o governo por considerar um desrespeito à ética do ser humano. Durante esse processo de clonagem, problemas de saúde e segurança são mostrados, podendo resultar na morte. Então vos deixo uma pergunta:
O ser humano teria direito de interferir no processo natural da vida?